Fala, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar a série de vídeos. Ontem não postei nada, mas hoje a gente vai conversar sobre uma questão muito relevante. Uma pergunta que muitos cristãos se fazem quando está no começo ou quando percebem a obrigação que temos de dar glória em tudo a Deus. Alguns perguntam, uma pergunta muito recorrente é: por que Deus quer isso da gente? Deus precisa da nossa adoração? Deus precisa da gente, do nosso louvor? E por que disso? Deus é carente? Deus está desanimado? É a gente falando que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, do amor dele, Ele vai ficar melhor? Sabe, por mais absurdo que pareça eu falando, muitas vezes quem está iniciando no cristianismo, ou quem agora que começou a refletir um pouco mais a sério sobre o nosso Deus, tem essa pergunta: Deus é carente? Deus precisa da nossa adoração? Deus precisa do nosso relacionamento? E por mais estranho que pareça, para quem faz essa pergunta, Deus não precisa do nosso relacionamento. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não é menos Deus se a gente não adorá-lo. Ele não é mais Deus quando a gente o adora. A questão da adoração, da glória, do louvor, da entrega, da oferta, está tudo relacionado à nossa necessidade. Para a gente começar a entender a natureza do céu, a gente tem que entender todo esse aspecto, toda essa entrega, que a gente, quando a gente estiver no céu, a gente vai fluir naturalmente na vontade do Senhor, a gente vai fluir naturalmente no querer dele, a gente não vai ser obrigado a nada, porque já vai estar natural dentro de nós. A nossa natureza adâmica vai ser totalmente evaporada e vamos ser realmente filhos plenos, filhos santos, quando estivermos no céu. Mas quando nós estamos aqui, temos a necessidade de adorar o Senhor, temos a necessidade de compartilhar o nosso coração com o Senhor, ter um relacionamento. Deus nos criou para manifestar a glória dele, para se relacionar conosco, mas ele não precisa disso. Quem precisa somos nós, criaturas, e não o Criador. O Criador não é menor se a gente não se relacionar com Ele. O Criador não é menos digno, menos justo, menos adorado se a gente não se relacionar com Ele. Isso tem a ver com a nossa necessidade, tem a ver com a nossa sobrevivência com Deus. Porque se Deus é espiritual, a gente volta para a questão que eu conversei lá atrás da oferta. Para que Deus pede oferta para a gente? Por que Deus diz que é roubado se ele é espiritual? A gente tem condições de roubar o Espírito de Deus? A gente tem condições... Não. O plano de Deus é justamente para o nosso benefício, para a nossa alegria futura, na vida eterna, porque a gente confunde com a alegria terrena, que a gente acha que a tranquilidade é a ausência de guerras, a ausência de conflitos. E na cabeça de Deus não é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa percepção que nós não pensamos igual a Deus, a nossa realidade não é a mesma realidade de Deus, e nós precisamos estudar a realidade de Deus, nós precisamos nos entregar à realidade de Deus para que assim seja cumprida a vontade dele. Não adianta a gente procurar entender Deus somente com a nossa ótica, sem se abrir ao inexplicável, ao sobrenatural. A gente não vai conseguir entender Deus plenamente se a gente se manter no nível natural. Então a gente tem que se perguntar: mas por que Deus pede isso? Por que Deus pede sacrifícios? Por que Deus pede o nosso lazer, pede a nossa carne, pede algo que nos dá prazer? Porque Ele precisa tirar da gente, porque a gente precisa se abster disso.
porque isso vai tomar o controle da nossa vida. Eu conversei em alguns vídeos atrás a respeito do meu antigo vício relacionado à pornografia. Hoje eu vejo que um vício muito mais complexo que eu tenho, que é muito mais difícil de largar, é o vício da gula. É o vício de se dar prazer na comida. Não apenas se alimentar, se saciar, não apenas pela ocasião da mesa, mas pelo simples fato de estar comendo, de estar ingerindo coisas que alteram o seu corpo, que alteram o seu estado emocional, ao invés de depender plenamente do Senhor. E isso me transformou, porque eu achava que o pior vício que eu tinha era em relação à sexualidade, promíscua, a pornografia, estava relacionado ao sexo, porque o sexo é um tabu e é muito mais condenável aqui na terra do que a gula, mas a gula me controla muito mais do que a sexualidade. A gula está em momentos que eu nem vejo e já fiz, a gula é natural de mim. Ao contrário da sexualidade que eu percebo rapidamente, a gula não, muitas vezes eu como e nem percebo. Muitas vezes eu estou comendo para saciar necessidade emocional que Deus teria que saciar. E Deus nos trata dessa forma. Não é que Ele é carente, Ele não é carente, Ele é pleno em si mesmo. Ele é autossuficiente em todos os aspectos. Ele é todo poderoso, Ele é completo em si mesmo. Ele não tem necessidade da gente. A gente que tem necessidade dele. E a adoração a Ele nos ensina que temos necessidade nele e como saciar essa necessidade dele. Como a gente precisa da glória de Deus para tentar restabelecer quem nós realmente somos. E isso é fundamental a gente ter entendido na nossa mente, porque a gente vai parar de querer adorar a Deus achando que está fazendo um favor. A gente vai parar de querer ofertar, parar de querer agradar a Deus pelo simples fato de achar que a gente está fazendo um favor a Ele. E não, tudo que a gente faz em glória dele é um favor pra gente. Tudo que a gente faz em glória a Deus nos melhora, entendeu? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus não é carente, Deus não necessita da nossa adoração, Deus não é obrigado a ser adorado por nós. Nós que somos dependentes dele, nós que temos que adorá-lo, nós que temos que entender que é uma necessidade nossa e não dele. Tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aí. Até mais. Falou!